A família de Bel sempre foi um ponto muito conversado dentro de DanMachi. Afinal, sabemos que o avô que o criou é simplesmente Zeus, um dos maiores deuses da história do anime. Porém, até pouco tempo atrás, além de Zeus, não sabíamos muito sobre o histórico de Bel, sobre sua família, o que aconteceu com eles, até que pouco tempo atrás, alguns anos atrás, nós ficamos sabendo através do Memória Freeze. Agora nós sabemos e conhecemos alguns dos parentes de Bel. Nós também descobrimos que o talento monstruoso dele é de família, vindo diretamente da família de sua mãe, e que de fato ele é o herdeiro das maiores famílias de horário. Hoje eu vou contar tudo o que sabemos sobre os parentes e família de Bel, e claro o que aconteceu com eles e por que eles não estão na história. Afinal, eu amo DanMachi e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste, então não perde tempo e se junte à família Grid se inscrevendo no canal para me apoiar e receber o melhor do mundo otaku. Vamos começar com a mãe de Bel, Metéria. Além de ser a mãe de Bel, ela era um membro da família Hera, que na época era uma das famílias mais poderosas de horário ao lado da família Zeus. E isso porque, embora muitos não saibam, amigos, mesmo que hoje em dia Loki e Freya dominem horário como as governantes de horário, no passado não era assim. 15 anos atrás, Zeus e Hera eram quem dominavam essa cidade. Porém, eles que estavam investidos em sua luta contra a Masmorra e o Dragão Negro acabaram sendo aniquilados pelo dragão, e quando isso aconteceu, Loki e Freya deram um golpe de estado ao lado da guilda, derrubando essas duas famílias e assumindo o trono eles mesmos, enquanto é claro, expulsavam as duas da cidade. E a mãe de Bel era da família Hera. Metéria, assim como Bel, tinha cabelos brancos, sendo muito parecida com ele. Ela era alguém gentil e extremamente pura, tanto que isso provavelmente é algo que o Bel herdou dela, a sua pureza inigualável. Essa é uma das características mais marcantes de Bel e que todos os deuses reconhecem. Ele é um garoto puro, ele não tem malícia em seu coração, ele não é corrompido como as outras crianças, ele é puro, assim como a sua mãe também era. Ela sempre relaxava os outros com a sua presença, sempre sorrindo, ela era feliz. Metéria foi amada por todos ao seu redor, principalmente por Hera, que deu sua fauna para ela apenas por gostar dela. Hera queria que a mãe de Bel vivesse o máximo possível e por isso que ela deu sua fauna a ela. E isso é porque, é claro, Metéria estava morrendo. Ela nasceu com uma doença incurável que a deixava extremamente debilitada. E isso foi progredindo cada vez mais e mais com o passar do tempo, até chegar em um ponto onde ela já não mais conseguia levantar da sua cama. Embora Metéria fosse de uma família muito poderosa, ela em si nunca foi muito forte. Ela entrou para a família Hera, pois a deusa a amava muito, porque ela mesma era gentil e bondosa, valorizando a vida de tudo e todos. Metéria era aceita por todos, e por isso todos queriam a ajudar também. Uma coisa engraçada, porém, é que quando o assunto era comida, pelo menos Metéria era implacável, fazendo até mesmo sua deusa se ajoelhar perante a ela, porque quando o assunto era comida, a mãe do Bel era incrível. Mas é aquilo, mesmo sendo uma ótima pessoa e muito amada, os seus dias estavam contados. Então, após as famílias Zeus e Hera serem derrotadas e em grande parte aniquiladas, enquanto elas estavam no processo de serem expulsas de horário, Metéria deu à luz a Bel. Sim, Bel nasceu bem em uma época caótica da cidade. E dessa forma, Metéria decidiu deixar Bel sob os cuidados de Zeus. E isso é claro, porque ela estava doente, ela tinha pouco tempo de vida e não conseguiria cuidar do seu filho. Então ela deu Bel para Zeus, porque o pai de Bel era da família Zeus, então Bel estava ligado a Zeus também de certa forma, e sabendo que o deus não era alguém ruim, ela deixou que ele cuidasse de seu filho. E então, após isso, nós não sabemos exatamente o que aconteceu com ela, mas é presumido que ela morreu por causa de sua doença, já que ela já estava realmente nos seus últimos momentos. Do outro lado temos o pai de Bel, um aventureiro cujo nome nós não conhecemos ainda. Nós não temos fotos, ilustrações ou o nome dele. Porém sabemos que ele era parte da família de Zeus, mas não como um herói lendário. Ele era um suporte, sendo descrito como o aventureiro mais fraco de sua família, com até mesmo Ottar e Finn, naquela época, 15 anos atrás, sendo mais fortes do que ele. Porém, é aquilo, ele era o mais fraco da família de Zeus, que era conhecida por ser a família mais poderosa de todas, e tendo em vista que compararam Ottar e Finn com ele, quer dizer que ele não era
fraco, ele era fraco para a sua família. Então mesmo que ele fosse apenas um suporte, não é de se duvidar que ele fosse no mínimo um nível 3 ou um nível 4, porque os padrões da família Zeus, os mais fortes eram 7 e 8. Sobre sua aparência, nós também não sabemos nada, apenas que seus olhos eram vermelhos como rubis e foram herdados por Bel posteriormente. Seu pai era um covarde que sempre era a primeira pessoa a fugir do perigo, e isso é de acordo com o que um ex-companheiro dele descreveu. Sempre que o perigo batia na porta, ele era o primeiro a pular pela janela. Ele, assim como Zeus, era um pervertido e adorava ir espionar mulheres tomando banho ao lado de seu deus. E uma coisa interessante é que por conta de como ele agia e se portava perto de Metéria, como ele tratava ela, Alfia o odiava profundamente. Então, embora ele pareça ser um cara legal talvez, ele pode ter motivos para não ser tanto. E bom, embora não seja oficialmente falado, é deixado a entender que ele morreu durante a cruzada contra o Dragão Negro. E falando em Alfia, nós temos a tia do Bel, e provavelmente a última parente dele que esteve viva nesse mundo. Alfia é a irmã gêmea mais velha de Metéria, com a única diferença entre elas sendo o fato de que sua irmã tinha olhos azuis e ela tem os seus olhos verde e cinza. Assim como Metéria, Alfia era da família Hera, sendo uma de suas executivas como uma aventureira de nível 7, sendo uma das mais poderosas daquela época. Na verdade, não uma das mais poderosas da época, mas a mais poderosa da época. Mas já já eu entro nesse assunto. Alfia é alguém serena e calma, sempre composta, embora quando a provoquem, ela irá ficar bem agressiva também. Ela é egoísta, neurótica e agressiva, ao lado de ser bem controladora também. Mas principalmente, Alfia é afiada e inteligente, sendo essa sua maior força. Principalmente porque ela consegue saber quem são as pessoas de verdade enquanto as avalia. O Bel tem a capacidade de discernir se uma pessoa é boa ou ruim ao olhar pra ela, tipo, ao fazer contato com essa pessoa ele sabe, essa pessoa é legal ou não. Alfia era a mesma coisa, ela podia ver a verdadeira natureza das pessoas. E isso parece ser algo que vem de família também. Assim como Metéria, Alfia também está doente, mas é nessa parte em que elas são completamente diferentes. Alfia sempre teve uma grande aptidão para o combate e uma força muito maior que a de Metéria. E assim, diferente de sua irmã, ela nunca foi acamada. Ela estava sim doente terminal, ela tinha a mesma doença, porém porque ela tinha um físico muito mais forte e uma saúde muito mais forte também, a doença não afetou tanto quanto Metéria. Sim, com o tempo ela começou a enfraquecer e ficar mais fraca, mas ela ainda se manteve muito poderosa por muito tempo, evitando o destino de ficar na cama doente como a sua irmã. Ela era tão bem melhor condicionada que Metéria, a ponto de pensar que ela roubou o potencial que sua irmã poderia ter enquanto estava no útero, e assim nasceu uma gêmea boa e uma gêmea ruim. Vocês sabem que existem muitos casos de que um irmão é muito bom em uma coisa e o outro irmão não é tão bom quando eles são gêmeos. Não entendo como que isso funciona, mas achou que esse era o caso, que ela roubou a força e o potencial que Metéria poderia vir a ter, e em troca sua irmã nasceu muito fraca. Por causa disso, ela amaldiçoou suas próprias habilidades, odiando seu talento, a sua força mais do que tudo nesse mundo. Mas o talento dela não poderia ser negado. Alfia era uma das magas mais poderosas de Horário, se não a maga mais poderosa do mundo naquela época. Ela era uma das poucas pessoas de nível 7 do planeta, e inclusive foi ela mesma quem deu o último golpe no lendário monstro Leviatã, que era uma das 3 grandes missões. Além de, claro, ela lutou contra o Dragão Negro e sobreviveu à batalha. Obviamente teve sequelas, mas aquela batalha ela sobreviveu e voltou viva. E além de ser uma maga exemplar, Alfia também podia lutar em combates corpo a corpo tranquilamente, até mesmo usando esgrima ao lado de sua magia, porque ela era muito forte mesmo sendo uma maga. Para vocês terem uma ideia, ela era uma nível 7, mas rivalizava diretamente com o capitão de sua família, que era nível 9. Ela, como nível 7, lutava de igual ou até mesmo superava um nível 9. A Alfia era um monstro. Sabemos que a Alfia poderia lutar contra um Juggernaut que nasceu no andar 70. Vocês sabem muito bem o quão forte foi o Juggernaut que o Bel enfrentou, e ele nasceu no andar 25. Imaginem um no andar 70. É basicamente confirmado que ninguém atualmente vivo conseguiria lidar com ele. Mas a Alfia, se nos primeiros 20 segundos de luta não morresse para o Juggernaut, teria certeza
certeza de sua vitória. O próprio Omori confirmou que Alfia é um dos personagens mais poderosos da história de Danmachi, estando atrás apenas do Albert, que é o pai da Ais. Sim, a Alfia é a segunda pessoa mais poderosa da história de Danmachi, meus amigos. Ela superou de longe inúmeros heróis ancestrais. Ela sozinha era uma ameaça de nível global. Este é o nível que a tia do Bell possuía em seu auge. Ela é insana. Alfia também sabia que Bell foi entregue a Zeus por Metéria, mas deixou que isso acontecesse. Em vez de escolher sua família, ela escolheu seus próprios interesses. E por isso ela não se achava no direito de ir até Bell, de interferir com Zeus ou tentar criar essa criança, porque em vez de escolher ele, que era sua família, ela escolheu seus próprios interesses. Mas é importante falar que ela ainda se importava muito com o Bell, tá? Ela não escolheu ele, mas ela se importava com a criança. Por outro lado, sabemos que ela odiava muito a Hera e vivia falando mal dela. E isso é surpreendente porque tanto a Alfia quanto a Hera eram muito parecidas. Ela se parecia muito com sua deusa, e talvez seja justamente por causa disso que ela odiava tanto ela também. E embora ela não gostasse muito de Zeus, ela gostava mais dele do que de sua deusa, sabendo que ele é um bom deus. Mas principalmente, Alfia odiava profundamente o pai de Bell, sempre expressando seu desgosto e raiva ao falar sobre ele, e até mesmo comentando que ela queria arrancar os olhos do Bell, porque eram a única coisa que ele herdou do seu pai, e ela não queria que seu sobrinho tivesse nada a ver com seu pai. Agora, o que ele fez para ela agir assim, nós não sabemos. Uma coisa legal é que existe um capítulo extra onde nós vemos o encontro de Bell e Alfia e como seria a vida dele caso ela tivesse cuidado dele. Eu falo sobre isso neste vídeo aqui que você pode conferir mais tarde. Por último, então, temos Zeus, o avô adotivo de Bell, já que eles não têm relações sanguíneas, mas ainda assim um membro da família. Zeus foi um dos maiores deuses de Horário, sendo conhecido por criar heróis, já que a maior parte dos heróis que vieram até esse mundo estão afiliados de certa forma com Zeus. Zeus tem algo a ver com a maior parte dos grandes heróis desse mundo. Foi principalmente por causa disso também que Hermes decidiu apostar em Bell como o último herói, porque Zeus estava o criando. Zeus é famoso por ser um completo pervertido que só liga para mulheres e nada além disso, ao lado de amar suas histórias sobre heróis. Ele criou Bell contando para o garoto histórias de todos os heróis que já vieram até esse mundo. Histórias que ele mesmo viu, que ele presenciou, inspirando Bell a se tornar um deles. E é por isso que Bell tem um conhecimento de herói muito maior do que qualquer outra pessoa. Outras pessoas podem ler livros sobre os heróis, mas Bell ouviu diretamente de Zeus, que estava assistindo todas essas histórias pessoalmente. 15 anos atrás, após sua família ser derrotada pelo Dragão Negro, as famílias Loki e Freya ao lado da guilda expulsaram ele da cidade. E dessa forma, recebendo a guarda de Bell de Metéria, ele decidiu se tornar um fazendeiro nas montanhas para cuidar do garoto. Até que mais tarde, ele fingiu sua própria morte para incentivar que Bell fosse para Horário se tornar um aventureiro. Ele queria que o seu neto fosse aproveitar sua vida e, claro, talvez se tornar um herói. E atualmente, através de Hermes, ele se mantém atualizado sobre a vida do seu neto, tendo sido muito mais ativo nos últimos volumes, inclusive. Eu não acho que a aparição de Zeus está longe de acontecer. E bem, meus amigos, essa foi a família de Bell, aquela que nós conhecemos pelo menos. Se gostou, comente aí qualquer coisa, deixa o gostei, claro, não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar. E nesse vídeo você pode conferir o dia que Bell e Metéria se encontraram, uma coisa muito emocionante e bonita. Então sai do canal e continua assistindo. Agora eu fui.